O folclore brasileiro é bonito, mas também é cruel. Por trás das histórias contadas ao redor do fogo, existem monstros que nascem do que o povo mais teme: a noite, a solidão, o castigo e a culpa. Essas lendas não foram feitas para entreter, foram criadas para avisar, punir e assustar. Cada criatura do nosso folclore é um reflexo do medo humano. A pisadeira, uma velha que pisa o peito dos que dormem, é o pavor de acordar sem poder respirar. A culpa transformada em presença. O corpo seco é o castigo em forma de homem, condenado a vagar porque nem o inferno o quis. A Matinta Pereira, com seu assobio cortante, é a lembrança de que toda promessa esquecida tem um preço. O Mapinguari, gigante deformado da Amazônia, é o grito da natureza ferida. E o Curupira, com os pés virados e cabelos em chamas, é o riso vingativo da floresta contra quem tenta dominá-la. Essas figuras não vivem apenas nas histórias. Elas são o retrato de um país que aprendeu a temer o próprio reflexo. Um Brasil onde o sobrenatural e o real se misturam como névoa e sangue. Aqui, o medo tem cor, tem som e tem rosto. E tudo começa com um peso no peito. Você acorda, mas o corpo não responde. Os olhos estão abertos, o quarto está ali, mas algo está errado. Um peso se instala no peito, o ar some. E então, você a sente. A pisadeira. Uma mulher magra, enrugada, de cabelos desgrenhados e unhas longas como lâminas. Ela sobe devagar, apoiando um pé sobre o peito da vítima. Não fala, não sorri. Apenas observa, enquanto o ar escapa e o coração tenta resistir. Na tradição paulista e mineira, a pisadeira é uma velha que castiga quem dorme de barriga para cima, logo após comer demais. Mas ninguém teme a fome ou a gula. Teme o que acontece quando o corpo dorme e a mente continua acordada. A ciência chama de paralisia do sono. O folclore chama de vingança. E entre os dois, há um espaço onde o medo respira. A pisadeira representa o terror mais íntimo, o de estar consciente e impotente ao mesmo tempo. E a sensação de culpa transformada em presença, a lembrança de que há algo dentro de nós que não perdoa. Quando ela pisa, o quarto inteiro parece apertar. O som do ar se torna distante, o corpo pesa e o nome da vítima ecoa num sussurro. Acorda. Mas ninguém acorda. A pisadeira pisa devagar e o silêncio termina, onde o ar acaba. Ela pisa devagar e você acorda sem ar. Alguns continuam de pé. O corpo seco é um deles. Um homem perverso, sem alma, tão cruel que nem o inferno o quis. Diz a lenda que ele espancava a própria mãe e ria do sofrimento alheio. Quando morreu, o castigo veio. Nem a terra o aceitou. O corpo não apodreceu. A carne sumiu, mas os ossos ficaram, cobertos por uma pele seca, rachada, colada aos ossos. Um cadáver que caminha, sem destino, sem perdão. Dizem que o corpo seco vaga pelas encruzilhadas, rondando os cemitérios e estradas antigas. Quem o encontra sente primeiro o cheiro, terra podre misturada com vento frio. Depois, o som, passos lentos, arrastados, como se o chão tentasse engoli-lo de novo. Mas a terra o recusa. Porque o corpo seco é o símbolo daquilo que a morte não limpa, a culpa eterna. O povo o teme porque ele representa o que ninguém quer admitir, que o castigo pode continuar mesmo depois do fim.
Ele é o pecado transformado em carne seca, o remorso que nunca apodrece. Dizem que quando o vento sopra entre as lápides, é o corpo seco tentando falar. E quando um animal se cala sem motivo, é porque ele passou por perto. Ele caminha devagar, sem olhos, sem alma, sem destino. Nem o inferno o quis, e por isso caminha entre nós. Na Amazônia, o silêncio nunca é completo. Mesmo nas noites mais paradas, há sempre um som que corta o ar. Um assobio fraco, insistente, que parece te chamar pelo nome. É ela, a Matinta Pereira. Segundo a lenda, ela surge à noite em forma de pássaro, um vulto escuro que sobrevoa as casas e assobia 3 vezes, sempre na mesma direção. Quem ouve o som deve fazer uma promessa, oferecer café, tabaco ou respeito. Mas se quebrar a palavra, a Matinta volta e cobra. Ao amanhecer, dizem que uma velha aparece à porta. Roupas rasgadas, rosto enrugado, olhos ocos e uma voz que arranha o silêncio. Você ouviu meu canto? Se a resposta é mentira, o castigo vem rápido. Pesadelos, doenças, maldições. Porque a Matinta não perdoa quem promete e esquece. Ela é o preço da palavra quebrada. Mas a Matinta também é símbolo. Ela representa o medo de trair o que se fala, o terror de não cumprir o que se promete. É o aviso de que até o silêncio tem ouvidos e que a culpa sempre encontra quem a gerou. Alguns dizem que o assobio dela é o som da própria morte, avisando com educação antes de chegar. Outros juram que é só o vento. Mas quem já ouviu, não confunde. Porque a Matinta Pereira não esquece. Ela sopra, cobra e espera. A Matinta não esquece promessas e o silêncio nunca é seguro. Há lugares onde nem os caçadores entram, regiões onde o silêncio pesa e até o vento parece observar. Ali, dizem, vive algo que não deveria existir, o Mapinguari. Segundo antigos relatos indígenas e histórias passadas entre ribeirinhos, ele é uma criatura imensa, coberta de pelos grossos, com um só olho no meio da testa e uma boca que se abre no abdômen. Quando anda, a floresta inteira se cala. Quando respira, o ar cheira a carne podre e medo. Os mais velhos dizem que o Mapinguari era um homem, um guardião da mata, que desafiou os espíritos e foi amaldiçoado pela própria floresta. Transformado em fera, condenado a proteger o que antes tentou dominar. Desde então, ele é o eco da vingança da natureza, o grito da selva contra o machado, a pólvora e o fogo. Quando o Mapinguari ruge, é a floresta lembrando ao homem quem é o verdadeiro dono. Caçadores contam que antes de vê-lo, o corpo sente, o coração acelera, o ar fica denso, o cheiro da morte se espalha. E então, o som vem, um rugido que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Alguns tentam fugir, outros disparam, mas ninguém acerta o que não pertence mais a este mundo. O Mapinguari não persegue, ele espera, como se a própria floresta respirasse junto dele, pronta a punir o próximo invasor. Respeite a floresta, ou ela o engolirá com dentes humanos. Há uma risada que ecoa na mata, mesmo quando não há ninguém por perto. Ela é leve,
quase brincalhona, mas quem a ouve não volta ao mesmo. É o som do curupira. Protetor das matas, conhecido desde os tempos coloniais, o curupira tem cabelos vermelhos como brasa e pés virados para trás, para confundir quem tenta segui-lo. Mas sua aparência é apenas o aviso. O verdadeiro perigo está naquilo que ele representa. O curupira é o espírito da floresta traída. Ele caça os caçadores, engana os lenhadores e ri enquanto os perdidos chamam por socorro. Para ele, o desespero é justiça. Cada passo errado é um castigo merecido. Quem tenta seguir suas pegadas caminha em círculos. O chão muda, as árvores parecem se mover, o tempo se dobra. E quando o riso volta a soar, é tarde demais. Os antigos diziam que o curupira não mata, apenas brinca. Mas suas brincadeiras enlouquecem. Ele confunde a mente, apaga trilhas, muda o som do vento, até que o caçador esquece quem era e se torna parte da mata que tentou ferir. O curupira é o reflexo da ira da natureza. Não é o mal, é o equilíbrio. Um aviso vivo de que tudo o que o homem destrói, um dia o chama de volta. Na floresta, cada pegada invertida é um aviso e talvez sua última chance de sair vivo.